Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aron. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Pedro Souza Campos Neto. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Sidney Machado dos Santos que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficarem em pé. Cântico dos Anciões. Muitos me têm conhecido desde a minha juventude. Que eu diga, Israel, muito me têm conhecido desde a minha juventude, mas não me puderam vencer. Sobre o meu dorso lavraram os agricultores, abriram largos jugos. Mas o Senhor é justo, e desfez as cordas dos ímpios, e deles e sejam confundidos e retrocederam todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de ter crescido. Com ela não enche as mãos do ceifador, nem o seu regaço, o que liga os feixes. Nem poderão os transgressores dizer: desça sobre vós a bênção do Senhor. Nós vos bendizemos em nome do Senhor. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da leitura da sessão da ata anterior. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador Lauro Paladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Dando início à sessão, faremos a leitura das respostas de requerimentos. Resposta ao requerimento número 229/2015, de autoria dos vereadores Dr. João, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Dr. Pedro. O requerimento 229/2015 solicita à Prefeitura que se refaça as lombadas existentes na Avenida Amélia Barbieres Quincariol, na altura do número 500, e na Rua Francisco de Toledo, na altura do número 815, dentro das normas legais, bem como tome todas as cautelas necessárias para que as novas lombadas sejam construídas, observando as referidas normas. O requerimento foi assinado pelo próprio prefeito e informa que a lombada da Rua Francisco de Toledo, altura do número 815, foi corrigida. E da Rua Amélia Barbieres Quincariol, altura do número 500, passará por mudanças. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? O requerimento 230 solicita à Prefeitura que providencie o devido reparo na iluminação pública da Rua Bom Pastor, no bairro Paraíso. Também foi respondido pelo prefeito e que o reparo da iluminação pública da Rua Bom Pastor, no bairro Paraíso, já foi executado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Okay. O requerimento 234/2015, também do vereador Dr. João, do
assinado com Júlio Quas, Ciro Machado, Sandra Takakura e Dr. Pedro, solicita à Prefeitura se é verídica a informação do corte do café da manhã e dos materiais para a realização das aulas no CRAS e do CREAS. Caso a resposta seja afirmativa, informe o motivo do corte e analise a possibilidade de rever a decisão, uma vez que são projetos sociais extremamente importantes para o município. A resposta veio, tem um calhamaço grande aqui, mas resumindo, eles disseram que sobre o café da manhã, para os funcionários, tanto no CRAS como no CREAS, nunca foi servido nem na antiga gestão e nem nessa. Agora, para as pessoas que participam das atividades, é fornecido pão, pão com presunto e queijo, bolacha, sucos, refrigerante, achocolatado. E nas datas especiais é fornecido doces, sorvetes, pipoca, cachorro-quente, pão, carne moída, algodão doce, tudo à vontade. E em relação a materiais também, eles alegam que não falta material em nenhuma das unidades do CRAS e do CREAS também. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Gostaria, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que nos assistem. É curioso, porque as pessoas que frequentam lá falam que não está sendo fornecido o café e falam também que falta esse material. Agora, a resposta vem dizendo que sim, né? Em quem que nós vamos confiar? Muito obrigado. Gostaria de me manifestar. Concedido. Só complementando a sua fala, não é curioso? Depois que a gente pega o Jornal da Cidade e vê que está concluindo as obras no Jardim da Serra e que a cidade está toda realizada a Operação Tapa Buracos, que está tudo maravilhoso, dizer que está funcionando direito esse fornecimento do pão, não é curioso, é natural nessa gestão. Mais algum vereador gostaria de manifestar? Bom, passando agora para a resposta do requerimento 243, do vereador Sidney Machado, junto com Júlio Quas, Sandra Takakura, Dr. João e Dr. Pedro, que solicita à Prefeitura a construção de um novo ponto de ônibus na rodovia Marechal Rondon, na altura do quilômetro 156. A resposta do requerimento veio assinada pelo secretário Alessandro Amaral. Ele diz que o seguinte: informamos que estamos verificando a possibilidade de atender a hora requerido por se tratar de rodovia, que possui uma concessionária que administra. Algum vereador queria se manifestar? Vereador autor? Okay. O requerimento número 252, também do mesmo autor, solicita da Prefeitura que providencie o recolhimento dos galhos de árvores que se encontram na calçada da rua José Ferraz da Silveira, altura do número 89, bairro Altos do Tietê. A resposta foi dada pelo secretário Edson, e ele informa que o referido local está limpo e não tem material algum atrapalhando a passagem dos pedestres. Vereador, já foi? Ok. A resposta do requerimento número 251, do vereador Carlos Eduardo Assunção, pede o seguinte à Prefeitura: relatório contendo todos os cargos em comissão da Prefeitura, com seus respectivos ocupantes e o valor da gratificação que cada um receberá a partir de 1 de outubro. Relatório contendo todas as funções de confiança, com seus respectivos ocupantes, a partir de 1º de outubro. A Prefeitura exonerou algum ocupante de cargo em comissão da Prefeitura a partir de 1º de outubro? Qual é o cargo e o nome do ocupante? Relatório contendo todos os estagiários a partir de 1 de outubro. A Prefeitura ela respondeu, enviou uma planilha. Eu acredito que o vereador acho que também já está em posse, né? Então, caso queira se manifestar, fica à vontade também. Eu estou analisando e depois volto numa outra sessão falar. Ok.
O requerimento número 253/2015, de autoria da Sandra Takakura, junto com Júlio Quan, Sidney Machado, Dr. João e Dr. Pedro. Solicita a Prefeitura, se a Prefeitura vem repassando em dia a verba destinada aos produtores do projeto Agricultura Familiar. Caso a resposta seja negativa, informe o motivo dos atrasos nesses pagamentos. O requerimento foi respondido pelo secretário Adilson e pelo diretor do departamento Francisco. Em atenção ao memorando número 46, de 8 de outubro de 2015, informamos a vossas senhorias que esta Prefeitura Municipal está adquirindo gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e ou do empreendedor familiar rural, destinados ao preparo da merenda escolar do município, com recursos dos repasses advindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e que não há atraso nos pagamentos dos fornecedores dos gêneros alimentícios. Algum vereador quer se manifestar? Vereador autor? Eu gostaria de me manifestar, Concedido. senhor presidente. Realmente não há atraso. No dia em que esse requerimento chegou a esta casa, houve uma reunião com os produtores e foi acertado a dívida. Realmente, agora não há atrasos. Obrigada. Ok. Mais algum vereador quer se manifestar? Então, dando sequência à sessão, convido a senhora secretária a proceder com a leitura do expediente. Projetos. Projeto de Lei 63 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Data da entrada, 16/11/2015, autoria Poder Executivo. O projeto que acaba de ser lido pela senhora secretária foi despachado para as comissões permanentes exararem parecer. Requerimentos. Requerimento 285 de 2015. Considerando que a Prefeitura Municipal de Tietê realizou no final do ano passado o processo seletivo 03 de 2014 para preenchimento de diversos cargos na área da educação. Considerando que referido processo teve sua homologação publicada em 30 de dezembro de 2014, com validade de 1 ano, prorrogável por mais 1. Considerando que, segundo informações, a Prefeitura começou a fazer uso desse processo para admissão de pessoal em algum dos cargos somente no segundo semestre de 2015, em razão de haver ainda em andamento o processo seletivo do ano 2013. Considerando que o processo seletivo vence no próximo dia 30 de dezembro, caso não venha a ser prorrogado pela Prefeitura e muitos candidatos ainda aguardam a possibilidade de serem chamados, requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se a Prefeitura irá prorrogar o processo seletivo 3 de 2014 para preenchimento de diversos cargos na área da educação, cuja homologação foi publicada em 30 de 12 de 2014. Caso a resposta seja negativa, informe o motivo da não prorrogação. 13 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão dos requerimentos número 285, 286, 287 e 288/2015 serem da autoria deste presidente, passo a presidência à secretária Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, para que a mesma conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 285 de 2015. Está em votação.
O requerimento 285 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 286 de 2015. Considerando que o projeto de lei do orçamento municipal do ano de 2016 está prevendo uma receita de capital no montante de R$ 4.415.000 para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, oriundo da transferência de capital do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, para a construção de reservatórios. Considerando que o orçamento também já fixa essa despesa no mesmo montante, com uma contrapartida prevista no valor de R$ 400.000 por parte do SAMAI. Considerando que, segundo dados do site da FEHIDRO, o SAMAI está pleiteando esses valores para a construção de 8 reservatórios nos bairros Jardim Brasil, Coab, Mandissununga, Centro 2, Jardim da Serra, Bela Vista e Água Branca. Considerando que, ainda segundo dados do portal, nenhum contrato foi assinado até o momento, sendo que também não consta nenhuma previsão de assinatura, início e término das obras. Considerando que, por se tratar de um valor extremamente vultuoso, diante do orçamento do SAMAI, uma vez que esses R$ 4.415.000 representam quase 25% de toda a previsão de receita da autarquia, R$ 17.925.500, esse contrato com a FEHIDRO deve estar muito bem encaminhado e a administração municipal certamente tem certeza da entrada desse recurso no próximo ano. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, informe a esta Casa de Leis o que segue. O SAMAI já firmou o contrato com o FEHIDRO para recebimento dos recursos no valor de R$ 4.415.000 para a construção de reservatórios? Caso a resposta seja positiva, encaminhar cópia do contrato e informar qual a fase de andamento dos trabalhos, licitação, contratação da empresa para a realização dos serviços, ordem de serviço para início das obras e etc. Caso a resposta seja negativa, informar qual a previsão de assinatura do mesmo, bem como também de início e término das obras. 13 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 286 de 2015. Está em votação o requerimento 286 de 2015. Requerimento 286 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 287 de 2015. Considerando que, segundo informações do site oficial da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Serviços retomou na última terça-feira, dia 10, a Operação Tapa Buracos em Tietê. Considerando que essa operação foi iniciada pelo centro e depois se estenderá pelos demais bairros, considerando que inúmeras vias estão necessitando urgente desse benefício, requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis o cronograma a ser executado pela Secretaria de Serviços na Operação Tapa Buracos, reiniciada no último dia 10 de novembro. 13 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção.
Está em discussão o requerimento 287 de 2015. Está em votação o requerimento 287 de 2015. O requerimento 287 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 288 de 2015. Considerando que o Estatuto do Magistério, Lei Complementar 12 de 2014, prevê em seu artigo 41, inciso 13, que, além daqueles previstos em outras formas, em especial o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê, são direitos do integrante à carreira do magistério participar da escolha do material didático a ser adotado na rede municipal de ensino, através de comissão formada por e, no máximo, 2 docentes de cada unidade escolar, escolhidos entre seus pares, para, de regular e divulgado pleito, realizado pela Secretaria de Educação para este fim. Considerando que o ano letivo já está se encerrando e o município certamente está preparando o material didático para o próximo ano, requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quando a Secretaria de Educação realizará o pleito para a escolha da comissão dos docentes que participarão da escolha do material didático a ser adotado na rede municipal de ensino no exercício de 2016, conforme previsto no Estatuto do Magistério. 16 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 288 de 2015. Está em votação o requerimento 288 de 2015. O requerimento 288 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Devolvo. Ainda tem mais um. Sim. Requerimento 289. Não, aqui já é de Dr. João. Ah, o seu está. Oi? Uhum. Ok. Requerimento 209. Então, agora eu devolvo a presidência ao nobre vereador Júlio César Coan. Requerimento 289/2015. Requerimento 289 de 2015. Considerando que, segundo informações, a estrada vicinal João Guilherme Assunção, localizada próxima ao cemitério Jardim do Éden, está com valetas enormes abertas, dificultando muito o trânsito pela mesma. Considerando que, segundo consta, essas valetas se formaram em razão de entupimento de uma saída de água que está levando toda a água para a estrada. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências no sentido de solucionar o problema das valetas abertas na estrada vicinal João Guilherme Assunção. 16 de novembro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 289/2015. Está aberta a votação do requerimento número 289/2015. O requerimento número 289/2015 está aprovado por unanimidade. Requerimento 290 de 2015.
Considerando que os moradores dos bairros Bonanza e Parque dos Lagos reclamam com relação à falta de limpeza pelas ruas dos mesmos, considerando que, segundo moradores, essa falta de limpeza acontece em razão das falhas no recolhimento do lixo doméstico, bem como do mato que está crescendo nas calçadas. Considerando que essa situação vem causando a proliferação de insetos e animais peçonhentos que vêm invadindo as residências, requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida limpeza das ruas e calçadas dos bairros Bonanza e Parques dos Lagos, bem como também providencia a devida fiscalização no serviço de coleta de lixo doméstico, pois, segundo consta, essa coleta não vem sendo realizada regularmente. 16 de novembro de 2015, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 290/2015. Está aberta a votação do requerimento número 290/2015. O requerimento número 290/2015 está aprovado por unanimidade. 91 é seu. Requerimento 291 de 2015. Considerando que, recentemente, a rua João Marques teve uma alteração no que se refere ao estacionamento na via, sendo que no lado direito da rua, para quem sobe em direção à Santa Casa, ficou proibido o estacionamento para carros e motos. Considerando que, mesmo depois da alteração promovida pela Secretaria de Segurança e Trânsito, muitos veículos estão estacionados no local agora proibido, dificultando o trânsito no local. Requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, intensifique a fiscalização na rua João Marques, a fim de coibir o estacionamento em local proibido na referida rua. 16 de novembro de 2015, Júlio César Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão do requerimento número 291/2015 ser de autoria deste presidente, passo a presidência à secretária Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, para que a mesma conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 291 de 2015. Está em votação o requerimento 291 de 2015. Requerimento 291 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Moções. Moção 48 de 2015. Em conformidade com o artigo 4º do parágrafo 1º, do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeira a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulações ao Clube de Natação e Regatas de Tietê pela comemoração dos seus 75 anos de fundação no próximo dia 18 de novembro. O Clube de Natação e Regatas de Tietê, fundado em 18 de novembro de 1940, tinha como seu principal objetivo incentivar os jovens tieteenses à prática esportiva da natação nas águas límpidas do lendário rio Tietê, como ficou registrado na época o famoso Coxo do Regatas, espaço de madeira flutuante construído para a prática desse esporte. Com o passar do tempo, o clube passou a diversificar suas modalidades esportivas, como o futebol, o voleibol e o basquetebol.
Parabenizamos todos os envolvidos com o Clube Regatas de Tietê, desde a sua fundação em 1940 até os dias de hoje, pois graças à dedicação de seus diretores e associados, continua sendo um dos mais atraentes convites para os jovens de nossa cidade. Congratulamos também a atual diretoria, formada pelos senhores Acácio Nascimento Filho, presidente, Geraldo Moreira, primeiro vice-presidente, Geraldo Fré, segundo vice-presidente, Cassiano Baldo, procurador, Sérgio A.V. Tavares, primeiro secretário, Márcio Simão, segundo secretário, Roberto Dalpozo Júnior, primeiro tesoureiro, Milton Silva, segundo tesoureiro, Edivaldo Moraes, diretor social, Edson Ronck, diretor de patrimônio, e Murilo Pascoli Tavares, diretor de esportes. Requeremos outro sim, seja dada ciência dessa moção a todos os componentes da diretoria do Clube Regatas de Tietê, na pessoa de seu atual presidente, senhor Acácio Nascimento Filho. 16 de novembro de 2015, Lauro Paladini Neto, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão a moção número 48/2015. Está aberta a votação da moção número 48/2015. A moção número 48/2015 está aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre e não esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronc. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Pedro Souza Campos Neto. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Lei 41 de 2015 dispõe sobre denominação Escola Municipal de Educação Básica, EMEB, professora Lourdes Prestes Dalpozo. Data da entrada, 8/7/2015. Autoria, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Campos. Está em discussão o projeto de lei número 41/2015. Está aberta a votação do projeto de lei número 41/2015. O projeto de lei número 41/2015 está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 42 de 2015 dispõe sobre denominação Ponte Prefeito Paulo de Souza Alves Filho. Data da entrada, 16/7/2015. Autoria, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martellini. Está em discussão o projeto de lei número 42/2015. Está aberta a votação do projeto de lei número 42/2015. O projeto de lei número 42/2015 está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 44 de 2015
dispõe sobre denominação Passarela Pêncio Pedro Paulo de Souza Campos. Data da entrada, 20/7/2015. Autoria, Sidney Machado, Júlio Coan, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o projeto de lei número 44/2015. Está aberta a votação do projeto de lei número 44/2015. O projeto de lei número 44/2015 está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 45/2015. Dispõe sobre denominação Escola Municipal de Educação Básica, EMEB, professora Maria José Vicentim Garcia. Data da entrada, 21/7/2015. Autoria, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o projeto de lei número 45/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, principalmente a Karen, filha da inesquecível Maria José Vicentim Garcia, em quem eu tive a honra da denominação dessa escola, porque trabalhei com ela e por anos vi a dedicação, o empenho que ela teve pela educação. Ela era grandona, forte, e ela impunha respeito e ordem na escola e enfrentava a molecada grande, a rapaziada grande, e fazia assim para que eles se comportassem como deviam na escola. E foi de uma dedicação como professora em sala de aula. Então, eu tenho, como já falei, muito orgulho e até me emociono de relembrar todo o trabalho dela. Na pessoa da filha dela, Karen, eu agradeço a oportunidade de ter trabalhado, conhecido Dona Zezé. Era só isso que eu tinha a falar. Continua em discussão o projeto de lei número 45/2015. Está aberta a votação do projeto de lei número 45/2015. O projeto de lei número 45/2015 está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de dezembro de 2015, terça-feira às 18h30. Está encerrada a presente sessão.